Desistir não é uma opção? Pela Débora, pelo Pezão, pelo presidente Bolsonaro, pelo Felipe Martins e por todos os outros presos políticos no Brasil. A gente não vai parar, a gente não vai precipitar e a gente não vai retroceder. Tratando sobre um assunto que é realmente do interesse de todos nós, especialmente no dia de hoje, o 8 de janeiro. Eu trago esse assunto não só porque hoje é o dia do aniversário do fatídico dia que aplicou o último golpe na democracia brasileira. O golpe, porém, foi dado por aqueles que juraram estar protegendo a República. E as vítimas são aqueles que hoje são chamados golpistas. E essa narrativa que se criou, que se pretende criar, e que se criou com sucesso a respeito do 8 de janeiro, pelo menos por algum tempo. Os paladinos da justiça e da democracia, homens como Alexandre de Moraes, Lula e Flávio Dino, com o apoio das Forças Armadas, teriam salvo o Brasil dos homens maus, como Jair Bolsonaro, General Braga Neto, Felipe Martins, Paulo Figueiredo, Débora, Clesão e tantos outros senhores de idade. E é essa narrativa que os homens como o Sidônio Palmeira e Guilherme Boulos querem te vender. Segundo reportou o Pedro Venceslau da CNN, eles estão organizando uma dobradinha por um ato alusivo ao 8 de janeiro que vai ser realizado hoje em Brasília. A solenidade pretende relembrar os 3 anos desde o dia 8 de janeiro de 2023 e foi planejado pessoalmente pelo Sidônio como uma peça de propaganda do governo Lula. A ideia é reunir todos os membros do governo, bem como todos os representantes do Legislativo e do Judiciário. Enquanto o Sidônio organiza esse evento, ficou com o criminoso, o invasor de propriedade alheia, Boulos, a tarefa de articular uma mobilização popular. Só que sem o povo. Essa mobilização seria contra a anistia, ou melhor, dosimetria, e é um ato um tanto midiático, que a ideia é que o Lula aproveite a cerimônia para vetar ali mesmo o PL da dosimetria. Vai ser muito interessante. O que nós não podemos permitir, no entanto, é que essa versão passe sem nenhuma resistência ou sem disputa. Por isso é que eu estou usando esse tempo no Paulo Figueiredo Show para recordar ao Brasil o que é que de fato aconteceu naquele dia. Não houve golpe, nem muito menos tentativa de golpe. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal se debruçaram sobre cada detalhe envolvendo cada pessoa que eles disseram estar envolvida no inquérito do golpe da Disney. Foram anos e anos de investigação e uma enxurrada de dinheiro público para financiar essa suposta investigação. E o que eles acharam? Ora, absolutamente nada de concreto. Todas as condenações sofridas por essas pessoas, desde então, são baseadas em colaborações que foram refeitas diversas vezes, de um colaborador que confessou estar sendo coagido e com base em versões que não puderam ser verdadeiramente comprovadas nos autos do processo. E tudo isso ocorreu debaixo de uma campanha de repressão que impediu que os advogados dos réus tivessem acesso à íntegra dos processos, puniu advogados que se utilizaram de todos os meios disponíveis para alegar a inocência de seus clientes e causou uma das maiores manchas de vergonha na história do Brasil. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que os advogados do presidente Bolsonaro tiveram 15 dias para analisar 70 mil gigabytes de dados, enquanto a Polícia Federal e a PGR tiveram anos acessando o mesmo material com dinheiro público. O advogado do general Braga Neto também afirmou que foram coletadas 225 milhões de mensagens e áudios em mais de 200 aparelhos celulares apreendidos, e essas mensagens geraram mais de 100 laudos periciais. Como que alguém poderia analisar isso em 15 dias? É claro que não poderia. O advogado general Heleno, Matheus Milanes, tentou pedir um sumário das provas reunidas contra o seu cliente para que pudesse produzir a sua defesa. A resposta foi que aquilo era um ato meramente protelatório e o pedido foi negado. Durante todo esse processo, aquele que era o relator do caso era também a vítima, o promotor e o juiz, e muitas vezes o perito, e ao mesmo tempo era um inimigo declarado do presidente da República que ele estava julgando. No painel dos demais juízes, havia também o ex-advogado do principal adversário político do presidente Bolsonaro e um ex-governador que fez oposição ao seu governo e que possui até mesmo ações criminais contra o réu na justiça.
Relembrar o 8 de janeiro é, então, relembrar como o sistema penal e processual foi sequestrado por um regime ditatorial que enche o bolso dos seus integrantes de dinheiro e muito dinheiro, mais que 129 milhões de reais em dinheiro, enquanto cala qualquer pessoa que ouse denunciar o que eles estão fazendo. Relembrar o 8 de janeiro é lembrar da Débora Rodrigues, mãe de família condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, mãe cuidadosa de 2 filhos, uma pessoa que nunca segurou uma arma de fogo na sua vida e mesmo assim foi condenada por associação criminosa armada. Quem estava armado, no entanto, o Supremo Tribunal Federal não soube dizer. Relembrar o 8 de janeiro é relembrar também do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morto, vítima de mal súbito na Papuda por ter tido seus cuidados médicos negligenciados por meses enquanto estava preso por um crime que ele não cometeu. Clezão passou mais de 10 meses preso por ordem de Alexandre de Moraes e nos autos não há absolutamente nenhuma prova das acusações feitas contra ele pelo Ministério Público Federal. Acusações acatadas pelo Alexandre, o mesmo Alexandre que agora tenta deixar Bolsonaro morrer na prisão. Relembrar o 8 de janeiro é, portanto, relembrar como um povo completamente indignado e exausto de um sistema eleitoral e político que não lhe dá explicações plausíveis quanto aos seus questionamentos válidos, que adota 2 pesos e 2 medidas quando se trata de candidatos de esquerda e direita, que calou quem dizia verdades inconvenientes, que desagradavam o Alexandre de Moraes, como esse povo foi punido duramente pelo regime. Mais um dia, meus amigos, um dia. Relembrar o 8 de janeiro vai ser relembrar o dia do início de um movimento que mudou o Brasil para sempre e que marcou o começo da queda do regime. Esse dia pode não ser hoje, ele pode não ser amanhã, mas eu tenho fé de que esse dia vai chegar. E não só fé, mas eu vou trabalhar para que ele chegue logo. Desistir não é uma opção. Pela Débora, pelo Clezão, pelo presidente Bolsonaro, pelo Felipe Martins e por todos os outros presos políticos no Brasil. A gente não vai parar, a gente não vai precipitar e a gente não vai retroceder. Quem durar mais, vence. E nós vamos vencer.